Atenção, atenção! Este vídeo contém spoiler do próximo Enem. Se você não está preparado para saber quais serão os conteúdos mais cobrados na próxima prova de matemática do Enem, não veja este vídeo. Combinado? Olá pessoal, chega de palhaçada! Nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são os conteúdos mais cobrados na história das provas de matemática do Enem. Para quê? Porque, sabendo aquilo que mais cai na prova, nessa reta final você pode focar no estudo desses conteúdos, porque provavelmente eles, de novo, serão os conteúdos mais cobrados na prova desse ano. Beleza? Bora ver o que mais cai na prova de matemática do Enem com base na história? Para saber isso, eu fiz este lindo gráfico de pizza para vocês. Nesse gráfico você observa que aqui em azul, cerca de 2,2% das questões de matemática do Enem, considerando-se a história dos últimos anos, eram questões de análise combinatória. O principal conteúdo de análise combinatória cobrado, se você ainda não sabe, é a diferença entre arranjo e combinação. Então, se você tem lá uma sequência de números e tem que fazer uma senha com esses números, a ordem desses números é importante para montar uma senha? Sim, a ordem é importante, concorda? Então, você vai usar arranjo ou combinação? Você vai usar arranjo. Agora, se você tem que organizar uma fila de pessoas, né? Você tem um tanto de gente, precisa organizar uma fila. A ordem dessas pessoas não necessariamente vai ser importante dentro da fila. Nesse caso, você vai usar combinação. Então, quando se trata de questão de análise combinatória, apesar de não ser um tema muito frequente, né, 2% das questões, vai dar aí em torno de 1, 2 questões nessa prova, vão ser questões de análise combinatória, ok? Cerca de 5% das questões são questões da temida probabilidade. Por que vocês têm tanto medo de questão de probabilidade, hein? Me conta aqui nos comentários. Todo aluno que eu conheço tem medo das questões de probabilidade. Mentira, todo aluno é exagero, né? Mas muita gente tem dificuldade nas questões de probabilidade. Eu queria entender por quê. Então, a boa notícia é que só cerca de 5% das questões, se a gente considerar a história do Enem, são questões de probabilidade, né? Se 10% de 45 são 4,5 questões, então a gente vai ter aí 2, 3 questões de probabilidade na prova. Beleza? Cerca de 6% das questões de matemática do Enem são questões de estatística, apesar que no último ano foram quase, se não me falha a memória, cerca de 10% das questões de estatística. Eu me lembro pelo menos de 4 questões só de média aritmética, que está dentro de estatística. Quando a gente fala estatística, a gente está se referindo às questões de média, mediana e moda, principalmente se a gente considerar a história do Enem. Por isso, se você ainda não está preparado para resolver as questões de estatística, dê uma olhada nesta playlist que vai aparecer aqui agora para vocês. Clica aí. Nessa playlist você encontra todas as questões de estatística que já caíram no Enem desde o ano de 2011. Então, tenta resolver essas questões para você ficar fera nisso. Por quê? Porque vão ter lá em torno de 3 questões, né? Se seguir a tendência de aumento, pode ter até mais questões desse conteúdo de estatística, ok? Dando prosseguimento ao nosso gráfico de pizza, cerca de 10% das questões do Enem, ou seja, em torno de 4 questões do Enem na prova de matemática, serão questões de geometria plana, de funções e de porcentagem. As questões de porcentagem, geralmente eles colocam muita questão de porcentagem associada a outros temas, né? Então, você vai ter porcentagem lá num problema de aritmética, né? Por exemplo, né? Então, você vai ter a porcentagem em um tipo, não vai ser sempre uma questão isolada. Você pode ter porcentagem associada à geometria plana, por exemplo, também, tá? Então, fica ligado na porcentagem. Porcentagem é só você considerar. Quando você fala aqui, 10,9%, é 10,9 dividido por 100. Simples assim, né? Isso é porcentagem, ok? 10,4% são questões de funções. Então, aí estão incluídas as funções de primeiro grau, ou seja, você tem que saber lá a equação da reta, o que significa o A, o que significa o B, né? O gráfico.
função do segundo grau, que vão ser os conceitos da parábola, e mais recentemente tem tido também as funções logarítmicas, né? Então, no ano passado, se não me engano, caíram 2 questões de logaritmo. Fica ligado nesse tema, porque vão existir aí em torno de 4, 5 questões só de funções, se a prova deste ano seguir a história das provas do Enem. E as questões de geometria plana são as questões relacionadas lá à área, ao perímetro das figuras planas, né? Então, você vai ter quadrado, triângulo, círculo e por aí vai. Você tem que saber os principais conceitos relacionados à área, ao perímetro, diâmetro dessas figuras planas. Se você ainda não relembrou esse tema, se liga nessa playlist que vai aparecer aqui agora para vocês. Nessa playlist você encontra todas as questões envolvendo figuras planas que já caíram no Enem desde o ano de 2011 até hoje, ok? Dando prosseguimento ao nosso gráfico, cerca de quase 12% das questões são questões de geometria espacial. Então, na geometria espacial, você vai ter lá o volume de sólidos geométricos, a projeção, a famosa projeção ortogonal, né? Então, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora. Nessa playlist você encontra todas as questões envolvendo geometria espacial que já caíram no Enem desde o ano de 2011. Fica ligado, porque vai cair questão de geometria espacial na prova deste ano. Existe uma grande probabilidade de ter lá 4, 5 questões de geometria espacial. A famosa aritmética. Quando fala de aritmética, a gente lembra do professor Girafales, né não? Dizia eu que a aritmética aritmética é aquela arte da matemática que estuda as famosas continhas. Então são aquelas questões de graça para você, aquelas questões só para testar a sua atenção durante a prova. Você vai ter em torno de 5 questões só para você fazer conta, soma, multiplicação, divisão, né? Então isso vai exigir de você atenção e paciência. Não são questões difíceis, são questões trabalhosas, ok? Então vai com calma e paciência na hora da prova para você conseguir resolver essas questões. Cerca de 15% das questões são questões, na história das provas de matemática do Enem, questões de gráficos e tabelas. Então você vai ter lá o gráfico, tem que interpretar o que está dizendo o gráfico. Às vezes você não precisa fazer conta nenhuma, só dar uma olhada no gráfico ou ver a tabela e conseguir interpretar a tabela. Esse tipo de questão também não é questão difícil, é questão de interpretação daquilo que você está vendo. Eu vou tentar organizar para vocês uma playlist com as questões de gráficos e tabelas. Se eu conseguir organizar essa playlist, vai aparecer aqui em cima agora, só com as questões de gráficos e tabelas que já caíram nas provas de matemática do Enem de 2011 até hoje, beleza? Então, se você tem dificuldade em interpretar gráfico, sugiro que você foque nisso, nessa reta final, para você acertar as questões que vão cair esse ano. E as questões que mais caíram no Enem são questões de proporcionalidade. Cerca de 16% das questões são questões de proporcionalidade. Isso é, questões envolvendo lá as famosas regras de 3. Você consegue resolver os probleminhas do Enem usando regras de 3? Está aí. Esse é o tema que cai mais frequentemente na prova de matemática, né? Então, dá uma olhada nos conceitos de proporcionalidade, além das regras de 3, na proporcionalidade em si, para você acertar as questões que vão cair este ano, beleza? Então, se você não sabia, aqui está o resumo dos conteúdos que são mais cobrados na prova de matemática do Enem. Ficou bonito o nosso gráfico, né? Colorido. E nessa reta final, então, dê enfoque àqueles conteúdos que você tem mais dificuldade e que são mais frequentes de acordo com este histórico, beleza? No mais, pessoal, se liga aí porque vai dar tudo certo, beleza? Então, se você ainda não está se sentindo confiante, preparado, foca nos estudos nessa reta final, porque ainda dá tempo de você ajustar aquele último conteúdo que você está em dúvida para você
fazer uma boa prova, né? Se você se dedicar, você vai conseguir. Quando chegar no fim do processo, você vai poder colocar nas suas redes sociais a hashtag "A vaga é minha". Você vai conseguir a sua vaga na universidade. Eu estou aqui para te ajudar e eu torço por você. Beleza? Então, bons estudos e vamos que vamos!